Oi, pessoal, bom dia, espero que estejam todos bem. Nós vamos utilizar esse espaço para fazer uma revisão do conteúdo do primeiro bimestre, ou seja, todo aquele conteúdo que vai ser explorado na nossa primeira avaliação. Então, eu pediria a vocês que pegassem o caderno para a gente dar uma revisada naqueles itens que vai compor a revisão. E, claro, se você quiser levar isso mais a sério, você pode também pegar o livro didático para que a gente possa conectar melhor com o conhecimento. Como você deve estar lembrado, eu imagino que você ainda lembra, o primeiro item da revisão de história é justamente que vai falar sobre os movimentos sociais da velha república. Então vamos lembrar de quê? Vamos lembrar de Canudos, vamos lembrar de Contestado, vamos lembrar da revolta da vacina, da revolta da chibata. Então é importante que você entenda que todos esses movimentos sociais da velha república, eles tiveram uma motivação. Canudos, por exemplo, o pano de fundo é a pobreza do sertão, a seca. E após a criação do povoado, né, que graças à liderança de Antônio Conselheiro, que era um messiânico, né, porque todo movimento, nós aprendemos isso, que todo movimento social liderado por um religioso, ele é exatamente messiânico. Então, após a ida, né, de várias pessoas, vários trabalhadores rurais para Canudos, até formar um povoado, isso rendeu algumas chateações, né, vamos dizer assim, para alguns segmentos sociais, que são os coronéis da República e a própria igreja Católica na época. Porque a Igreja Católica não ficou muito satisfeita porque acabou perdendo os seus fiéis, enquanto que os coronéis acabaram perdendo a sua mão de obra barata, mão de obra esta que eles estavam acostumados a explorar. Então, diante disso, o exército republicano vai, então, imprimir aí 4 expedições e vai derrotar Canudos. Então, basicamente, é isso. Nós vamos fazer isso de uma forma bem simples, porque você tem um conteúdo no seu livro didático, porque o nosso tempo aqui é curto. E um outro movimento social também que é importante é o de contestado, né? Que também tem como pano de fundo a questão agrária, a questão rural, porque as pessoas vão ser deslocadas, né? Vão ser obrigadas a desocupar um espaço que ficava entre Santa Catarina e o Paraná, que eram basicamente ocupados por extrativistas, povos indígenas, pequenos trabalhadores rurais. Essas pessoas vão se revoltar e vão enfrentar o exército republicano que vão massacrar todos eles. Também tinha um líder messiânico, né, que era o José Maria. Um outro movimento social importante, que dessa vez agora é um movimento urbano, é a revolta da vacina, que tem praticamente 2 motivações. Você vai lembrar disso tranquilamente aqui, por exemplo, o prefeito do Rio de Janeiro e as autoridades políticas da época queria demolir os casarões, aliás, demoliram alguns, né, inclusive, para passar uma avenida moderna, para que o Rio de Janeiro fosse uma cidade realmente apresentável para o turismo, né? E isso revoltou a população porque esses casarões eles eram ocupados em sua maioria por pessoas de rua e também por pessoas de poder aquisitivo baixo. Então isso vai causar uma comoção social. E para piorar mais um pouquinho, o governo vai instituir a vacinação obrigatória. Isso tudo vai trazer problemas também, porque uma população que não é orientada, que vai tomar uma vacina, que não sabe para qual finalidade, então esses 2 ingredientes vão realmente fazer com que a revolta da vacina vá se explodir no Rio de Janeiro. Basicamente é isso. Dê uma olhadinha aí no seu livro, no seu material, que você vai se dar bem. E o último movimento que a gente vai destacar é a revolta da chibata, que tem um pano de fundo mais relacionado com a questão do racismo, né?
porque a Marinha Brasileira, nesta época, os soldados, os marinheiros de baixa patente, em sua grande maioria eram negros, eram pessoas afrodescendentes, que recebia maus tratos, que recebia chibatada, recebia um salário miserável e, além do mais, ainda sofria todos esses castigos humilhantes. E isso revoltou, né, toda essa população negra sob a liderança de João Cândido, então, que reivindica, né, para o governo, na época, o governo republicano, que os castigos, essa questão dos castigos fossem realmente suspensas. E aí, depois de ameaçar explodir ali a Avenida Atlântica, Copacabana e vizinhança, o governo voltou atrás e prometeu acabar com os maus tratos. Então, basicamente, são as informações mais importantes. Bom, uma outra questão que a gente trabalhou com vocês é para que o aluno entenda que a República Velha ela tem uma característica realmente importante de se notar, né? Então, quando eu falo de República Velha, eu estou falando de uma vida social muito mais presente no campo, né? Na zona rural. Então, nós vamos entender que, quando eu falo de República Velha, a característica fundamental, básica, é o poder político de uma oligarquia, ou de várias oligarquias, que se leva em conta a produção digamos assim, valorizavam e se dedicavam à economia de exportação de produtos primários. Então, vamos lembrar disso. Poder político, né, de uma oligarquia rural, sua economia se baseava na exportação de produtos primários. Então, essa é a característica, uma das características importantes para que você entenda, né, toda essa dinâmica da vida rural e todo esse poder político de várias oligarquias. Que mais? Quando o Washington Luiz estava no poder, aliás, o Washington Luiz foi o último governo, né, representante das oligarquias que ficou no poder durante a República Velha. Então, isso aqui já são aquelas questões, sabe, super fáceis de você administrar, são questões objetivas. Então, vamos entender. Se o Washington Luiz foi o último presidente da República nesse período, né, estudado, a República Velha, que vai de 1889 a 1930, qual o movimento que vem para sepultar a República Velha? Esse movimento se chama a Revolução de 1930. Então, a Revolução de 1930 vai sepultar a República Velha e é o momento em que inicia-se o período Vargas, né, o governo Getúlio Vargas, que vai ficar 15 anos no poder, de 30 a 45, e depois ele volta na década de 50. Tranquilo? Então vamos lá. Uma outra questão que o aluno não pode esquecer é que a República Velha, além daquelas características que eu falei, da zona rural, da oligarquia, da produção voltada para exportação de produtos primários, é importante que o aluno entenda que existia um fenômeno que era dado como comum, que se chamava voto de cabresto, ou a troca de favores. Então, o coronel da República, ele vai induzir, né, ele vai pressionar para que o eleitor vote nos candidatos que ele escolher. E nós falamos isso na sala de aula, desculpe, pessoal, nós falamos isso na sala de aula, que o Lima Barreto, que é um grande escritor, que ele não só escreveu sobre a República, mas ele viveu durante o período da República, ele escreveu uma obra que chama Os Brusundangas. Então, nesse livro, ele faz uma crítica muito, assim, bem acentuada em relação a essa questão do voto de cabresto. Então, lembre-se disso. Quando eu falo de Lima Barreto, eu estou falando de uma obra literária chamada Os Brusundangas, na qual ele faz uma relação com o período republicano e as práticas eleitorais, como as fraudes eleitorais, o voto de cabresto, a famosa troca de favores. Basicamente, é isso. Uma outra questão que você não pode esquecer é que durante a República Velha tem toda uma estrutura social
que ela é vinculada a essa questão agrária, é, vamos dizer, ela está vinculada à figura, à velha figura do coronelismo, que concentra poder político, econômico, concentra também latifúndio, né, terras, além do, como já foi dito antes, o poder político e local. Então vamos lembrar que a velha república, além de tudo que já foi falado, ela se estrutura socialmente falando a esse poder dado ao coronel, né, ao velho coronel, que já existia, né, desde do período imperial. Só que agora ele vive uma fase onde parece que ele adquire mais importância. A outra questão, falando em período de coronelismo, a gente volta um pouquinho para Goiás. Goiás, nesse período de 1912 a 1930, nós também tivemos aqui os nossos coronéisinhos aqui, que mandavam e desmandavam no sertão de Goiás. Então nós tivemos aqui Xavier de Almeida, nós tivemos aqui Jardins, família Rodrigues, os Bulhões e também a família Caiado, né? Um período que a gente chama de caiadismo. O caiadismo foi esse período exatamente de 1912 a 1930, período esse que Goiás vivia muito isolado, vivia numa pobreza extrema, numa ignorância. Então essas grandes distâncias vão contribuir para que os coronéis vão ter ações no estado de Goiás, ação em cima das coisas públicas, como se privado fosse, ou seja, agir dentro do estado de Goiás, nas instituições públicas, como se fosse a casa deles, como se fosse o quintal da casa deles. Então, esse é o período que, historicamente falando, de 1912 a 1930, que nós chamamos de caiadismo. Tranquilo, pessoal? Ação dos coronéis sob a coisa pública, como se fosse privado. Beleza? O próximo item, a gente já sai do período republicano e entra na Primeira Guerra Mundial. Então nós vamos falar da Primeira Guerra Mundial. E como sempre, antes da Primeira Guerra Mundial, a gente fala do período anterior à Primeira Guerra Mundial, que é o período da Belle Époque. O que é a Belle Époque? A Belle Époque é um período em que a Europa como um todo, não só a Europa, né, de forma geral, vivia um otimismo econômico muito grande. Só para vocês terem uma ideia, né? Esses países estavam num momento em que produzia automóvel, produzia telefone, outras tecnologias importantes, né, como o telégrafo, surgiu o cinema, o trator, quer dizer, todos esses itens que fazem parte da vida moderna e da vida contemporânea surgia durante a Belle Époque, né? Ali aproximadamente 1880 a 1914, ou seja, século XIX, início do século XX. Então, nessa época, não se imaginava, né, nesse período de otimismo, que teríamos a Primeira Guerra Mundial. Só que isso vai mudando, né? E aí que a gente já entra, está na página 60 para vocês darem uma olhadinha super tranquilo. E aí a gente entra em quê? Nos fatores que provocaram a Primeira Guerra Mundial. Eu acho que é importante você abrir aquele esquema anterior ao que a gente trabalhou antes da revisão, que se chama Primeira Guerra Mundial. Então é importante você lembrar que há alguns motivos, que são muitos, né, inclusive. Primeira coisa, as disputas imperialistas no século XIX. Várias nações da Europa e também o próprio Estados Unidos e Japão vão pleitear um pedaço de colônia na África e na Ásia para explorar a matéria-prima, a mão de obra barata e também o mercado consumidor. Lembrando que nós já estávamos na Segunda Revolução Industrial. E todas essas nações tinham fome de, vamos dizer, explorar esse continente africano e asiático. O outro motivo é o sentimento nacionalista. Nós tivemos, por exemplo, na Alemanha, o pan-germanismo, né? Ou seja, a Alemanha sonhava o Império Alemão, né, aliás, sonhava em juntar vários povos num território só,
né, como povos de origem germânicas. Então, quem são os povos germânicos? Alemães, franceses, dinamarqueses, suecos, holandeses, belgas, austríacos. O sonho, né, do Império Alemão era juntar essas nacionalidades. Só que todas elas tinham uma língua diferente, uma cultura diferente. Então, isso também era conflituoso. Junto com isso, vem também a questão dos Balcãs. Lá nos Balcãs também nós tínhamos conflito muito parecido com essa questão do nacionalismo alemão. Só que aqui nós tínhamos um nacionalismo, qual que era a proposta aqui do Império do Império Turco-Otomano e o Império Austro-Húngaro? Anexar também, fazer um império só, de povos dos Balcãs, né? Os povos eslavos. Quem que eram os povos eslavos? Aqueles que moravam no sudoeste da Europa. Albânia, Bósnia, Sérvia, Bulgária também são, Croácia, Grécia, uma parte da Turquia. Então são povos de origem eslavas, que também, como os povos germânicos, tinha culturas diferentes, religiões diferentes, línguas diferentes. Então isso também é algo conflituoso. Em seguida já vem a corrida armamentista. Todas as nações da Europa e outros países também que não eram europeus vão correr para se armar, porque já tinham a velha época, né, a Belle Époque já estava se distanciando cada vez mais. Então a corrida armamentista é um motivo significativo para iniciar a Primeira Guerra Mundial. Em seguida, após a corrida armamentista, o que nós temos? Nós temos justamente a formação das alianças, a Tríplice Aliança. Tríplice Aliança formada pela Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. Claro que eles não estavam sozinhos, nós tínhamos os turcos, os búlgaros. Do outro lado da ponta, nós temos a Tríplice Entente. A Tríplice Entente, França, Inglaterra e Rússia. Como apoiadores, sérvios, gregos, belgas, romenos, aliás, etc. Então vamos entender. Tem aqui então a aliança pronta, a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente prontinha para a guerra. E aí o que vai acontecer? Nós vamos viver uma experiência curiosa que a guerra agora vai ser declarada, porque lá na Bósnia, o herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro vai ser assassinado, o Francisco Ferdinando. E aí o que acontece? A Sérvia vai ser acusada pelo Império Austro-Húngaro de não fazer nada para localizar esse tipo de atentado que era muito comum na época, né? Várias autoridades que defendiam a união desses povos eslavos geralmente eram alvo que todos queriam, né, dessa região queriam eliminar. E como a Sérvia não tomou nenhuma atitude, o Império Austro-Húngaro então declara guerra à Sérvia. Declarando guerra à Sérvia, a Rússia declara então guerra contra toda essa cadeia, né? A Alemanha declara guerra à Rússia, a França declara guerra à Bélgica, então nós percebemos o início da Primeira Guerra Mundial. Uma guerra que vai ser dividida em trincheiras, depois em movimento, até que entra os Estados Unidos para finalizar, né, coisa de poucos meses. Mas o que eu vou explorar nessa prova, a gente vai apenas essas coisas que eu estou pontuando. Depois do final da guerra vem o quê? O Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes nada mais é do que, digamos, uma punição para a Alemanha. A Alemanha vai ser acusada de ser a responsável pela Primeira Guerra Mundial. Porque nesse tratado, algumas diretrizes, nesse caso, a Alemanha vai ser a grande penalizada. E ela então vai se comprometer a pagar aos aliados altíssimas indenização. O exército da Alemanha vai ser reduzido. Alguns armamentos vão ser limitados. Submarino e aviões de guerra também vai ser algo muito limitado. Então, e além do mais, a Alemanha tem que devolver para a França as regiões de Alsácia e Lorena, que ela pegou durante a Guerra Franco-Prussiana. Então, entenda,
Isso é Tratado de Versalhes, que finaliza com a criação da Liga das Nações, ou o que é atualmente a ONU, ok? Que visava a paz mundial, ou pelo menos a tentativa de não ter nenhum tipo de conflito. Outra informação que eu coloquei aqui também para vocês se distraírem na questão discursiva é a participação das mulheres na Primeira Guerra Mundial. Então, as mulheres na Primeira Guerra Mundial, elas ficaram com a responsabilidade de produzir, né, de criar animais, de produzir, de trabalhar no setor de transporte, dirigir ônibus, dirigir ambulância, de algumas mulheres, aproveitando da ausência do marido, começaram a estudar, fizeram cursos superiores. Quando o homem, seus maridos voltaram da Primeira Guerra Mundial, eles encontram uma outra mulher, uma mulher muito diferente, com autonomia. Então eu costumo dizer que a Primeira Guerra Mundial ela contribuiu muito para essa autonomia da mulher e as lutas que até hoje fazem parte, né, desse gênero, que até então, né, precisa ainda ser ainda precisa de ter muitas conquistas sociais. Gente, basicamente é isso. Então eu peço para vocês, dê uma olhadinha nesse material, tá? Eu queria que você se inscrevesse no canal, não para eu virar um youtuber, porque eu nem tenho essa pretensão, mas para que você acompanhe os conteúdos que nós vamos passar para substituir as aulas presenciais, ok? Então, dê like, se inscreva, comente embaixo, que tudo isso nós vamos estar organizando para fazer parte da avaliação. Obrigado a todos, bom estudo. Lembrem-se, fique em casa, mas fique em casa estudando, tá bom? Um abraço a todos, até mais.